Quero trazer uma palavra da parte de Deus aqui, em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu falei sobre a igreja de Éfeso no domingo, advertências à igreja de Éfeso. Eu vou continuar falando sobre algumas coisas do livro de Apocalipse, mas não propriamente hoje. Vou dar continuidade. Eu tenho sentido da parte de Deus de trazer algo com o tema "Quando Deus quer, acontece". Qual é o tema dessa mensagem? Fala para esse abençoado aí. Amém ou não? 1 Coríntios 2:9. Vamos ver. Primeira Coríntios 2:9. Olha aí, ela chegou. Eu contei a história para eles. Acho que era Deus querendo que fizesse um exercício, né? Porque o negócio foi tão assim simples para abrir aquela porta. Foi falado ali para nós. Olha, só fazer assim, bispo. Duas batidinhas assim na fechadura, abria. É prova. 1 Coríntios 2:9, vamos lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, que mais? Não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou ler de novo. Agora vocês. Você duvida de que Deus tem algo forte para você ou não? Sabe por quê? Através dessa mensagem aqui eu quero mostrar através das Sagradas Escrituras algumas realidades para você. Muitas vezes, como seres humanos, nós estamos assim diante de circunstâncias, diante de problemas que parecem ser muitas vezes improvável acontecer. Muitas vezes acontece coisas que parecem ser impossível de ser realizado, e Deus fala que vai fazer. Teve alguns momentos que Deus falou assim: olha, irá acontecer segundo eu falei. Aí você olha assim, você não tem possibilidade nenhuma de acontecer. Você olha assim, você diz assim: não tem condições nenhuma de ir para frente isso daí. Cada dia mais que a gente estuda as Escrituras, e eu quero até mesmo dizer mais uma vez, quem tem a oportunidade de entrar na escola teológica para aprender, faça de tudo, aprenda. Porque é muito bom estudar a Bíblia. É muito bom ver as realidades das Escrituras de uma forma mais profunda. E cada estudo que parece até mesmo que embaralha a nossa mente, irmãos, a gente fica maravilhado com o trabalhar de Deus, o tratar de Deus, o agir de Deus. Até mesmo nos momentos em que achamos que Deus perdeu o controle. Porque quem está no controle é alguém totalmente avesso ao que nós imaginávamos que deveria estar. A gente vê governo que não era para estar, e que de repente nós olhamos para trás e vimos alguns profetas apontando o dedo e dizendo: vai ter avivamento, vai acontecer um reboliço na nossa nação, no mundo. Aí a gente observa que de repente acontece coisa totalmente ao contrário. Porque nós achamos que o avivamento ele vai ocorrer com um governante que realmente é favorável às Escrituras, que esteja dentro dos princípios. É tudo isso que nós queremos. Mas nós quando olhamos nas Sagradas Escrituras, inclusive naquilo que nós chamamos de período interbíblico, que vai de Malaquias até Mateus, nas Bíblias mais antigas tem 4 páginas em branco representando 400 anos de silêncio.
Deus ficando em silêncio, não falando nada. Foi essa época que houve a época dos Macabeus e de tantas coisas que aconteceram, que somente fatos históricos mesmo, não estão declaradamente na Bíblia, que a gente vê acontecendo. Pessoas cruéis, profanando o templo, perseguindo o povo. A gente fica assim, olhando para a história, vê um tal de Epifânio, né? E que realmente foi um cara tão cruel, profanando o santo templo, pegando animais impuros e sacrificando no templo, perseguições ao povo de Deus. E a gente olha assim e fala assim, cadê Deus na história? Às vezes a gente fica assim meio que confuso. Deus prometeu para a gente que ia mudar o horário, aí o negócio piora. Aí chega o encarregado da escala e diz assim, teu horário agora é das 7 da noite às 7 da manhã, e tu esperando o horário das 7 da manhã às 7 da noite para poder estar todo o culto. É assim, né, que acontece? Já aconteceu contigo dessa forma, não? De você dizer assim, tu está curado e de repente vem a crise de rim mais forte lá em casa. Eu não sei se você entende isso. Já aconteceu de você, de muitas vezes o profeta apontar assim para você, no teu nariz, só falta apontar para o teu nariz e dizer assim, escuta, estou salvando seu cônjuge, e de repente teu cônjuge, naquela mesma noite, quando você chega em casa, está falando, não quero mais, vou me separar. Assim, cadê a promessa de Deus nisso? A gente fica meio confuso, né? Deus prometeu, por exemplo, para Israel um rei, e eles pensaram que vinha ele todo pomposo, com seu exército, subjugando o Império Romano, e de repente o que acontece foi totalmente ao contrário. São coisas assim que a gente julga, como que pode? É improvável que vai acontecer, é impossível que vai acontecer. Não imagino que isso vai acontecer. Mas segundo o que nós acabamos de ler aqui, que Paulo escreveu, tem algumas coisas que Deus quer falar conosco nesta noite. Se permita ser ministrado, amém? Olha, pode ser improvável, pode ser impossível, pode ser algo que você não imagina, né? Nem da forma que você até imagina. Mas uma coisa eu tenho para falar para você: quando Deus quer, mesmo que pareça impossível, Ele capacita. O que eu falei? É verdade. A Bíblia está cheia de pessoas incapacitadas. E eu pude ver que a maioria dos homens e mulheres chamados por Deus ao ministério se sentiram de alguma forma bloqueados com o chamado. Deus a princípio chama algumas pessoas, e essas pessoas sentiram o peso do chamado e disseram, não, eu acho que o Senhor errou o endereço. Não é comigo não. Não é possível que é comigo que tu falou. Poderia ter sido outro, mas logo comigo tu está falando isso? Essas pessoas se sentiram incapazes. No ato em que foram comissionadas, eles sentiram um baque. Aquela força lhe impulsionando para trás, dizendo, eu acho que você não está preparado para tal. Porque na primeira impressão que vem na nossa mente não. É provável que Deus errou o endereço quando mandou o profeta falar isso para mim. Só pode. Eu não me sinto qualificado. É assim mesmo que eu me julgo. Determinados momentos foram assim que alguns homens na Bíblia, eles se comportaram. Você vai ver homens na Bíblia, segundo o que diz na Bíblia, Juízes 6. Você já conhece o livro de Juízes, ou fala de Sansão, ou fala de Gideão, ou fala, é Gideão mesmo, vamos de Gideão. Vamos ver a reação desse homem quando apareceu o anjo do Senhor para ele, vai. Vamos ver no versículo 8 a seguir, até o versículo 16. Na verdade, vamos ler a partir do 7. Sucedeu que chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, vai, enviou o Senhor quem? Que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, vai para o 9 agora,
Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Vamos ler o 11 ainda. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor, olha lá, foi enviado por Deus, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor, homem, continue. Mas Gideão lhe respondeu, vamos ver a reação desse homem, vai. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor, como que ele se sentia? Desamparado. O que mais? E nos deu nas mãos dos midianitas, era amigo deles. Então vamos lá, eles se sentiam desamparados e nas mãos dos inimigos. Como que agora vem o anjo do Senhor direto do céu, naquele endereço onde Gideão estava, e traz uma palavra dessa dizendo que Deus era com ele? Trouxe um parafuso na mente de Gideão. Deu para entender aqui? Não deu para ele entender. Pô, como é que pode Deus ser comigo e está acontecendo tudo isso na minha vida? Vamos lá. Então o Senhor olhou para ele. Olhou para quem? Para ele. E disse o quê? Que força, amado. Que força é essa, né, Sandra? Vai nessa tua. Você acha que Gideão se considerava com força o suficiente para enfrentar inimigo? Estava. No seu próprio ver estava. Como que o anjo chega e vê força onde eu não vejo? Que negócio é esse? Estranho. Deus realmente ver força em mim que eu não vejo. É isso que acontece contigo. Fala para esse abençoado aí, é assim que acontece. Às vezes nós pensamos que Deus desamparou a gente, que nós estamos nas mãos do inimigo. Fala que a gente tem força, mas eu não encontro força em mim. Eu não acho força, mas Deus acha. Amém. Livrarás a Israel das mãos dos... Então peraí, vai nessa tua força, porque nessa tua força você vai fazer o quê? Então bate no ombro de quem está do teu lado e fala: olha, que coisa mais impressionante ainda. Fala para ele: Deus quer te impressionar nessa noite. Para nós tem força? Para Deus tem, né? E Ele manda a gente ir nessa nossa força. Aí você olha e fala assim: que força, Deus? Aí de repente Ele chega assim: é com essa força que você vai fazer o quê? Livrar Israel dos midianitas. Aí vem algo aqui importante, ó. Porventura não te enviei eu? Peraí, eu preciso aceitar, Deus, que não é bem assim. Tu está enviando, mas enviando quem? Eu não quero saber disso não. Porque um cara que estava desacreditado dele, um cara que se julgava família menor, lá na frente você vai ver, né? Família menor, sem força, passando por um bocado de processo. Estava lá malhando trigo num lugar que não era apropriado, lagar era lugar de espremer uva, tentando trazer algum recurso para sua família. Chega o anjo e fala um negócio desse: não te enviei eu? Vai lá, 15. Travou aí, meu filho. E ele, eu acho que está impressionado ali os dois. E ele lhe disse: ai, Senhor meu. Quem que falou isso? Gideão. Olha o que Gideão disse, vai. Ai, Senhor meu. Traduz assim: ai, Senhor meu. O que quer dizer esse ai, Senhor meu, para os nossos dias? Como é que se traduz isso? Hã? Meu Deus. Talvez se fosse o Marcão ele ia dizer: casa caiu.
Com que livrarei Israel? Por quê que ele falou assim? É com que livrarei Israel? Ele via força nele? Nada. Ué, por isso que ele falou, eu? Acho que tu errou o endereço, hein, Deus? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e o menor na casa de meu pai, ou seja, tem possibilidade de vencer esse inimigo, nada. Vai o 16. E o Senhor lhe disse o quê? Vai. Continua. Aqui que está o segredo. Aí Deus chega e revela bem claro para ele: não é na tua força, é na minha. Tu não tem, mas eu vou te dar. Tu não te sente capaz, mas eu te capacito. Tu está prostrado, mas eu te levanto. Tu está triste, mas eu te alegro. É na minha força, diz o Senhor. Você vai vencer todos esses inimigos como se fosse um só. Você contou, tem milhões, mas para mim é um só. Você vai derrubar eles. Deu para entender aqui ou não? Esse foi Gideão. Agora vamos para um outro personagem, vai. Vamos para Êxodo. Tá. Êxodo é Faraó, ou Josué, ou Arão. É esses personagens, mas também tem Moisés. Vamos falar de Moisés aqui agora. Moisés 3, Josué 3, né? Êxodo 3. O povo tá ligado, rapaz. O povo tá ligado. Estão me representando, estão me repreendendo aqui. Vão me corrigindo. Vamos lá. Êxodo 3. E apacentava Moisés. Não, mas não quero não. Vamos, porque eu tenho um pouco tempo. Hoje é quinta profética. Vamos pro 10 aí. Vamos para o 10 já. Olha o 10. Vai lá. Agora, vem agora. Pois eu te enviarei. Ei. Olha para mim agora. Faraó era a potência que existia naquele tempo. Ninguém ousava peitar Faraó, que morria. O cara era cruel. Deu para você entender? Não era qualquer um. Então todo mundo estava sujeito, submisso a Faraó. Agora Deus fala assim: vem agora, pois eu te enviarei, Moisés, a quem? A Faraó, para que tires o meu povo. Aí diz entre parênteses aqui: os filhos de Israel, meu povo. Da onde? Egito estava sob comando de quem? E chega a Deus e fala: tu vai tirar o meu povo do governo de Faraó. Vamos ver a reação dele. Vamos lá. 11. Então Moisés disse a Deus: vai. Podia ser assim, né? A Deus, né? Mas não, vai lá. Então Moisés disse a Deus. Falou o que para ele? Vai. Em outras partes, se fosse na linguagem de hoje, assim, bem claro, fala assim: eu encarar um cara que nem Faraó para tirar o seu povo de lá. Sabe por quê? Porque Moisés morou lá. Moisés sabia que raça que era esse povo egípcio. E que capacidade que aquele homem tinha de fazer coisas cruéis. Deu para vocês entenderem? Se quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Vamos para o 12 agora, vai. E disse, olha Deus falando com Moisés: certamente, olha aí o segredo, é esse, ó. Vai. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirei a Deus neste monte aonde eu estou falando contigo. Viu? Então fala de novo para esse abençoado. Às vezes nós estamos sem força, não é? Mas a força não está em nós, está em Deus.
Deu para você entender? Não é na sua capacidade, é na capacidade de Deus. Não é no seu poder, é no poder de Deus, amém? Talvez aqui tem muitas pessoas que entraram aqui justamente assim, dessa forma. Como que pode Deus ter falado tanto comigo de uma forma tão forte, de uma maneira tão maravilhosa, e a minha vida, minha casa, minha vida ministerial, seja espiritual, seja conjugal, qualquer área da minha vida está uma bagunça, está acontecendo coisas que não são comuns, mas você vai perceber quanto essa palavra vai mexer com você, amém? Mas para por aí, não tem mais. Vamos para Juízes de novo. Juízes, como eu falei para você, fala de tantas outras pessoas também. Vamos falar também de um outro homem, na época dos juízes, que foram os que governavam Israel na época. Vamos para capítulo 11, verso 1 até o 3, vamos ver. Era então Jefité, repita, Jefité, o gileadita, um homem, porém, filho de uma Gileade, gerara Jefité. Vamos ler o 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra. Vamos para o 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. Tá certo, capítulo 11. Vamos para o verso 21 agora. Vamos ver o 21. Vocês já viram o histórico de Jefité, né, gente? Já viram como é que, da onde que ele saiu, né? De que família que ele vinha, como que ele era desprezado, como que ele era deixado de escanteio. Vamos ver o que Deus realizou na vida dele. Verso 21. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Fala assim para quem está do seu lado: às vezes os improváveis aparecem para confundir o mundo. Talvez você seja um desses. Profetiza isso para ele. Talvez você seja um desses improváveis, de uma família que talvez não seja aquela que tinha uma boa fama. Talvez você não conheça nem seu pai, ou seu pai foi conhecido como o maior cachaceiro do bairro ou da cidade. Talvez de uma mãe e que talvez não tinha talvez uma fama tão boa assim. Mas assim como Deus realizou coisas grandes na vida de pessoas, na Bíblia Sagrada também vai impressionar o mundo com a sua vida. Você crê? Vamos para agora o versículo de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Então nós vemos aí que Deus livrou Israel através do improvável chamado Jefté. Então nele não havia nenhuma condição, além de rejeitado, desprezado, nasceu de uma maneira assim que o povo poderia discriminá-lo, deixá-lo de canto, de escanteio, mas através dele Deus fez coisas grandes. Deus também fará através de você. 1 Coríntios 1, 27, vamos ver. Mas Deus escolheu, vai. Mas Deus escolheu agora eu estou começando a entender como é que funcionam as coisas celestiais. Deu para você entender aí, né? Vamos ler de novo para marcar bem, para ficar aqui no coração. Nós vamos ler até o 29 de novo. Vai. Deus escolheu para confundir. Vai. As coisas. Tem tradução que está escrita assim: desprezadas. Tenta achar aí NVT, talvez. Vê. Travou o computador, Jesus.
Isso. Não, né? Tem aqui, deixa eu ver. Escolheu, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Aí vocês me atrapalham. Eu estou lendo, você já muda para outro, aí complica. Vamos deixar assim, tá? Vamos deixar assim. Mas tem outra tradução que diz sobre desprezíveis. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vamos para o 28. E Deus escolheu aquelas que não são. Olha, vamos pegar então aqui humilde, desprezada e as que não são. Ou seja, o que é que você se julga que é? Nada. Deus escolheu você. Como você está se sentindo? Desprezado pela minha família, pelas pessoas. Deus escolheu você. O que é que as pessoas estão te chamando? É que eu sou louca. Deus escolheu você. Quem você é? Louco? Deus escolheu você. É desprezível. Deus escolheu você. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. A glória é só dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, para todos sempre. Amém. Amém. Você está observando aqui que muitas vezes nós perdemos um milagre porque não os procuramos onde Deus os guarda. Existem coisas que Deus reservou, guardou, escondeu para si, que nós estamos procurando no lugar errado. Justamente vai acontecer um milagre onde nós não esperamos. Sabe quando você espera a ajuda de alguém que não aparece aquele alguém que você está esperando que vai te ajudar? Aí de repente aparece um improvável, alguém que nunca você teve contato, é aquele que Deus está usando para te tirar daquele aperto, daquela situação. Às vezes você está esperando uma palavra, talvez do maior profeta dos últimos tempos do planeta, nesse século 21. E Deus simplesmente pega aquela irmãzinha que está lá no cantinho dela e do nada manda para você uma mensagem dizendo: Deus mandou dizer isso para você. Aí você fala assim: nossa, eu esperava de uma pessoa tão importante, do meu pastor, do meu bispo, da minha bispa, do apóstolo, de não sei quem. Apontamos para o camarada que está fazendo programação ao vivo lá na TV e fala assim: se for de Deus mesmo, ele vai mandar uma mensagem para mim. Mas não, acontece justamente de quem nós não esperamos. Pessoas desprezíveis, lugares desprezíveis. Gente, vocês têm que entender o seguinte, que desprezíveis, que pessoas que se consideram desprezíveis, que não se julgam valer nada, pessoas que nós temos como loucas, muitas vezes escondem milagres na vida delas. Bate no ombro de quem está do teu lado e fala assim: talvez eu encontre um milagre em você. Amém ou não? E conversa fiada é essa, bispo? Eu não estava falando para vocês que a gente estudando a Bíblia, a gente vê nas Sagradas Escrituras um Israel cheio de esperança. Qual é a esperança que eles tinham? Que vinha o Messias, Yeshua HaMashiach. Como que eles viria? Como é que eles esperavam? Quem lê Bíblia é crente e conhece, hein? Vai. Como que ele viria? Como o rei, como um camarada montado num cavalo cheio de seu exército,
subjugando o Império Romano. Era isso que eles esperavam. Foi ou não foi? Aconteceu assim? Meu Deus. Geralmente, príncipes e reis nascem aonde? Aonde que eles nascem? Nos palácios, em berços de ouro. Olha aí Yeshua HaMashiach, onde ele nasceu. Quem iria procurar, pastor Bruno, um rei numa estrebaria? Toca em quem está do teu lado, para assim, talvez eu esteja do lado de um rei, nem sei. Pegou aí, não? Eita, talvez eu estou do lado de uma pessoa que realmente esconde um milagre na vida dela, esconde uma grande unção na vida dela. Você diz que não é nada, você está dizendo eu sou incapaz, você diz eu não estou nem aí. Aí nada, você está assim, tá dizendo aí, ninguém me reconhece, ninguém me vê, sabe, eu sou um zero à esquerda. É esse daí que Deus escolheu. Na sua vida esconde um milagre, porque quem procuraria um rei numa estrebaria, junto com os animais, algo que nós chamamos de manjedoura? Onde que nós encontraríamos? Meu irmão, nunca iríamos encontrar um rei ali. Mas ali estava o rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqueles magos do Oriente chegaram, direcionados pela estrela que indicava onde estava o menino. Os anjos cantavam e diziam: glória a Deus nas alturas. Era ali que estava Yeshua. Amém, querido? Então, você começa a perceber que a maneira de Deus pensar é diferente da minha. A maneira de Deus agir é diferente da minha. A maneira de Deus trabalhar é diferente da minha. Talvez você não está entendendo nenhum processo que você está passando. Talvez você esteja resistindo a esse processo. Poderia ter sido de uma forma diferente. Eu acho que eu estou numa impressão que eu estou no lugar errado. É assim que funcionam as coisas que vão dar certo. Que Deus está te capacitando no lugar que você espera que não vai ser o lugar. Deus está trabalhando, mudando, agindo assim, dessa forma, controlando a história, agindo de uma forma tremenda. Vamos ler 1 Coríntios 1, 27 de novo. Esse é o critério de Deus na escolha. Vamos lá, vamos de novo. Mas coloca para mim na NTLH, isso. Nova tradição, linguagem de hoje. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar quem? Poderosos. Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Vamos para o 28. Para destruir o que o mundo pensa que é importante. O mundo acha que é importante, da forma dele de pensar, na maneira dele de agir. Aí Deus destrói, com o meio dele trabalhar, da maneira dele de agir. Olha só, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. É esse que Deus escolheu, aquele a quem o mundo despreza, aquele a quem o mundo acha humilde e aquele que não tem valor. É assim que é o princípio da escolha de Deus. Vamos para o 29. Vamos lá, não trava aí não, meu filho. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo
observado por Deus. Olha para quem está do seu lado, Deus está te olhando. Deus está observando você. Você crê nisso, meu irmão? É a palavra de Deus que diz. Deus está de olho em você. Como olhou para Gideão, como olhou para Jefté, como olhou para Moisés, como olhou para tantos outros personagens. Deus está olhando para você hoje. E você se sentindo incapacitado, desprezado, um zero à esquerda, sei lá o que é mais. É esse o critério de Deus nas suas escolhas. Sabe? E hoje, talvez, alguns ainda julgam que eu sou uma pessoa que não era para estar onde eu estou. Que é assim que o mundo acha. O mundo pode olhar para mim hoje, ser pastor, bispo de uma igreja bíblica, Fonte de Águas Vivas, Praia Grande, é daquela cidadezinha, assim como olharam para Jesus, né? Falaram para ele, de onde ele é? Da onde? Nazaré. Aí quem que bradou? Alguém bradou dizendo, poderá alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha aí, desprezaram a terra do nosso Salvador. Alguém pode olhar para você com essa cabeça meio achatada, que nem a sua de cearense. Alguém pode olhar para você com esse sotaque meio de lá da terrinha. Pode não dar nada para você, mas Deus escolheu você, tem um propósito na tua vida, do jeito que você é. Pode ser que você ainda não é aquilo que deveria ser, mas vai chegar lá. Deus está olhando para ti. Recebe em nome de Jesus. As pessoas podem olhar para mim e podem dizer, não é possível que ele é pastor daquela igreja, não é possível que ele é bispo de lá. Eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus me chamou. Alguém que era para talvez estar morto, Deus fechou a sepultura e diz, eu tenho um propósito na tua vida. Foi assim com Jeremias. Vamos ver capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5 de Jeremias. Vamos lá. Antes do seu nascimento, Jeremias, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, vai, pode ler, abençoado. E separei você para que fosse o quê? Um profeta para as nações. Sabe o que diz? Diz que há uma escolha antes de eu nascer. Então Deus tem um propósito sendo cumprido na minha vida desde quando eu nasci. Sabe naquela guerra de milhões? Você venceu nessa corrida, você chegou primeiro, você nasceu. Você já nasceu vencendo, em nome de Jesus. Creia? Você crê nisso? Não? No meio de milhões você fecundou o óvulo, você chegou lá, você conseguiu, você já é um vencedor desde quando você nasceu. Você crê nisso ou não? E o Salmo 91 me garante, nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, a sua casa será protegida pelo Senhor. Amém? Vamos ler um texto da Bíblia em João 7, verso 12. João capítulo 7, verso 12. Coloquei para mim. Na multidão havia o quê? Muita gente comentando sobre quem? Sobre ele. Ele quem? O contexto fala de Jesus. Então existia uma multidão. E nessa multidão havia muita gente. Aquele tititi, aquela conversinha, falando sobre quem? Sobre Jesus. Alguns diziam, ele é quê? Bom. E outros? Não. Ele engana o povo. Afirmavam outros. Você nunca leu esse texto, né?
E eu não quero passar por essa crítica. Você já parou para analisar? Então, líderes, olha, pastor Bruno, Mari, Alex, Aline, Bispa, Wagner, Georgina, enfim, o pastor Edilson, pastora Fabiana, pastora Ale, enfim, todos vocês líderes, escuta bem esse princípio aqui. Todo líder será criticado, discutido e analisado pelas pessoas. Foi assim com Jesus ou não foi? Não analisaram Jesus? Não criticaram Jesus? Não discutiram a respeito de Jesus? Vai ter hoje ou não vai ter? Vai ter gente que vai falar bem de mim. Aí a minha orelha aqui do lado direito queima, né? Porque é assim, né? Diz que quando a orelha queima, fica vermelha, queima demais à direita, é porque estão falando... Não, à direita, à direita. Ah, tá, à direita. Quando queima a esquerda... Esse povo é terrível, né, galera? Mas às vezes parece que é verdade mesmo, né? Do nada a minha orelha queima. Ai, a orelha esquerda. Nossa, estão falando mal de tu. Estão metendo o pau em tu. Gente, é um tal de negócio que a gente inventa nesses negócios de crendices, né? Não precisa a orelha ficar quente, irmão. Não precisa a orelha ficar vermelha. Viu? Para a gente descobrir que tem gente falando mal, falando bem. Nem pense nisso, porque vão falar. A gente quer realmente ser massageado no ego. Quando a gente está pregando e alguém fala: nossa, meu, hoje o poder de Deus estava sobre a tua vida, varão. E às vezes, querido, vai ter aquele momento que a gente vamos se sentir um fracasso. Nossa, ninguém comentou nada na minha pregação. Já teve um momento que eu estive pregando, que estava aqui na coisa e mandei, né, escalei alguém para pregar, e parece que o bispo é o termômetro. E eu não sou muito assim, né, de me expressar muito assim, né? Então as pessoas ficam pensando: nossa, eu acho que o bispo nem me elogiou. Acho que eu preguei mal, né? Falei alguma besteira. Ontem, por exemplo, nós deixamos 3 discípulos nossos lá de Sumaré, deve estar assistindo com a gente. O Eric, a Maiara e o Renan falaram muito bem, por sinal. Mas eles estão despreocupados, né? Porque o Eric, por exemplo, está começando agora a caminhada. E ele trouxe um resumo daqueles estudos que nós trouxemos ali para eles durante esses 9 estudos sobre metanoia. E aquela preocupação. Eles mandaram, né, bispa, para você também, perguntando: como é que eu fui? Será que errei alguma coisa? Eu quero consertar. Aquela preocupação. Por quê? Porque nós, humanos, queremos muitas vezes, né, um abraço. Alguém diz: nossa, tu arrebentou. Mas nem sempre é assim. Às vezes vão vir notícias de que alguém está falando mal de você. E olha, o diabo é especialista em trazer essas notícias para nós, e Deus permite, para trabalhar, para quebrar nosso orgulho, nossa soberba. É isso mesmo. Aí a gente já começa a ficar meio que irado. Como é que pode? Ajudei tanto aquela traíra. Noite sem dormir por causa dela, visitei tantas vezes, deixei de comer sushi para poder ir lá atender problemas. A gente fica indignado, mas não tem essa. Vão ter pessoas que vão te elogiar, vão ter pessoas que vão falar mal de você, vão ter pessoas que vão te analisar, vão olhar para você assim dos pés à cabeça. Entendeu como é que é? Vão te julgar. Foi assim com o nosso mestre, foi assim com o Senhor, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Eu pergunto para você: existia melhor discipulador do que Jesus? Existe ou existiu algum líder mais tremendo, mais poderoso, mais sábio do que Jesus? Pois houve quem falou mal dele, e houve até mesmo um discípulo que não servia, Jesus não servia para ele. Foi chamado Judas. Para esse não servia. Jesus não servia.
Então, moral da história, você pode ser o melhor líder, o melhor pastor, o melhor bispo. Pode ter certeza que nunca você será o melhor líder para alguém. Nunca você vai ser especial para alguém. Sempre vai ter aquele que vai dizer que você não presta, que você não vale nada, que tua pregação não é tão interessante. Então não se preocupe com o que os outros vão falar. Somente se preocupe em se colocar na brecha e dizer: Deus, eis-me aqui, me usa na minha simplicidade. Porque tem pessoas que muitas vezes vêm aqui só para assistir uma reunião, assistir uma pregação, viu? Mas Deus aqui, Ele fala: eu uso quem eu quero, da maneira que eu quero, no lugar que eu quero, e eu uso coisas simples para confundir aquelas que seriam tão especiais no nosso meio, no nosso ver. Deu para você entender ou não? Então entenda uma coisa: nunca vai ter discipulador bom para discípulo que não quer ser discípulo. Nunca vai ter discipulador bom para quem não quer ser discipulado. Entendeu? Nunca vai ter igreja boa para quem não quer ser um adorador de verdade. Porque pode ser que essas paredes pretas, que não tem nada a ver com questões espirituais, possam impedir alguém de ser um membro desta igreja. Por eu não estar usando um terno e gravata hoje numa quinta-feira, ainda que eu gosto de usar, e tradicionalmente para mim, domingo eu uso. Talvez alguém olhe pela religiosidade e diz: ele não é homem de Deus porque não está usando terno e gravata. Mas tem ocasiões especiais que eu devo usar, porque eu sou representante do céu. Ceia, por exemplo, eu acho que todos os pastores devem usar terno. Vai uma dica, porque é um momento tão especial. Quer ver uma coisa? Em formaturas, em ocasiões especiais do mundo, se usa qualquer roupa. Em casamento se usa qualquer roupa. E eu vou usar qualquer roupa em ocasiões especiais aqui. Não é uma via de regra, mas é uma questão de consciência. Então por isso, eu posso usar a minha melhor roupa para vir para o altar de Deus, para a casa do Senhor. Eu posso entender que mesmo as pessoas não me entendendo do jeito que eu sou, tem um Deus que me entende, amém? Crítica, discussão, análise, vamos passar por isso, está aqui, tá? Não vai ser diferente com a gente. Vamos ler um texto, um outro, que talvez a gente quase não lê, não costuma ler. Amós 7,14. Amós capítulo 7, verso 14. Mais um texto. Amós 7,14. Amós respondeu: vai? Não sou profeta por? Não ganho a vida? Sou o quê? E também cuido de quê? Coloca na tradução comum, só para a gente ter uma ideia aqui. Isso. Respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta eu sou. Mas o que eu sou? Meu Jesus. Que mais? Cultivador de sicômoros. Vamos para o 15. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza para o meu povo de Israel. Deu para você entender? O que Amós era? Boiadeiro. Eu pergunto para você: o que você é? Técnico de TI? Sistema de informação? O que você é? Empresário? O que você é? Motorista? O
que você é enfermeiro? O que você é vendedor? O que você é diarista? O que você é motorista de Uber? Pois eu te digo, querido, Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Um homem chamado Amós, Deus levantou ele como um homem para ser profeta. Estava diante de bois, era boiadeiro, era cultivador de sicômoros, e Deus o tirou de lá do gado e disse: você vai ser profeta, a partir de agora você vai profetizar para o meu povo Israel. Amém ou não? Talvez enquanto eu estou pregando aqui, Deus esteja escrevendo algo a teu respeito. Vou repetir. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, eu já falei que Deus está olhando para você, e Ele esteja escrevendo algo a teu respeito. A respeito de onde você mora, o que você faz, seus questionamentos, suas negligências, sei lá o que mais. Mas olha o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1. Eu quero liberar uma palavra para você, como Deus liberou para Josué, que estava assustado com a morte de Moisés. Josué capítulo 1, verso 2 até o 5. Hoje talvez é aquilo que eu estava falando. Alguém que se sente um nada, alguém impotente, incapaz como Gideão. Deus esteja agora falando e escrevendo algo a teu respeito. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Eu posso afirmar aqui sem sombra de dúvida, tem pessoas que Deus está pegando pela mão aqui, mesmo sentado do jeito que você está aí, ó, lutando contra o sono. Só Deus sabe quanto você está cansado, que hoje foi um dia daqueles. Você disse: eu não posso perder o culto de hoje. Deus está agora segurando tua mão aí na sua sala, no seu quarto, talvez pegando o seu smartphone e assistindo essa live. Eu posso dizer que Deus, Ele está pegando nas suas mãos e dizendo todas essas palavras para você, e dizendo: eu escolhi os improváveis, eu escolhi aqueles que eram incapazes, os que se consideram inúteis, um nada. E muitos irão olhar para você e dizer: como ele conseguiu? Veja a história de antes de Gideão e veja depois. Se tivesse ali o mesmo anjo, né? Para chegar para Gideão e depois assim: tu falando, hein, rapaz, que era um nada, sua família era menor, que os midianitas eram milhões. Conseguiu, cara. Você conseguiu, Gideão. Quem sabe o capitão Josué sentiu na pele. Sabe, irmãos, aquele impacto da palavra dizendo: é você que eu escolhi.
Foi você que ficou ao pé do monte enquanto meu servo estava recebendo as tábuas da lei, mas não arredou o pé. O único que não se prostituiu a outros deuses. Esperou ao pé do monte até o meu servo Moisés descer. Pois é você que eu escolho no lugar dele. E é você que vai conduzir o povo a Canaã. O impacto era muito grande. Quem sabe aquele impacto foi tão grande a ponto de dizer: quem sou eu para substituir Moisés, meu Deus? Aí Deus falando com Josué, dizendo: eu sou contigo. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Continue, medite na lei, de dia e de noite. Tenha cuidado, não quebre princípio. E assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E lá depois em Canaã, se tivesse alguém ali para dizer e bater no ombro de Josué e dizer: tu conseguiu, cara. Você conseguiu passar aquele rio. Você conseguiu vencer Jericó. Você conseguiu expulsar os gigantes. Você conseguiu. Sabe por quê? Porque o Deus do impossível está conosco. Você pode olhar, contraria a lógica humana, contraria a ciência o que eu estou dizendo, contraria o que o mundo diz a teu respeito. Não tem problema. Sabe por quê? Porque o nosso Deus contraria a lei de tudo que você imaginar, até a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, outras leis que existem por aí. Sim, queridos, você vai ver o Deus do impossível fazendo o sol retroceder, o sol parar, para que o povo dele vencesse a guerra. Vai contra a ordem dos fatos naturais. Como que pode isso? Como que pode? O Deus do impossível usando seus profetas e dizendo em plena época em que o Deus Baal, o Deus da fertilidade, era venerado, o Deus que controlava a natureza era adorado e venerado. Chega um profeta e diz: não vai chover, no nome do Senhor não vai chover, segundo a minha palavra não chova. Que tamanha ousadia! Ele virou as costas e diz: agora é contigo, Deus, se vai chover ou não vai, é a minha vontade. Se tu quiser, assina embaixo. Deus assinava embaixo, mudando situações e circunstâncias. Nós encontramos isso, tudo isso. Você pode entender que existe algo em Hebreus 11:3 que é revelado para mim e para você. Está lá na Bíblia. Olha o que diz. Vamos ver. O nosso Deus está vivo ou não? Quando Deus quer, acontece. Quando Deus quer, acontece. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí, Deus formou um homem. O justo viverá o quê? O justo viverá da fé. Então fala para quem está do seu lado: você crê? Fala assim: se você crê, a fé independe de experiências, de experimentos. Independe disso. Você pode nunca ter vivido, vai viver nessa noite um milagre. Você pode nunca ter sentido, vai sentir nesta noite algo tremendo. Pode nunca ter visto Deus na sua vida, Deus pode se revelar para você nessa noite com a sua glória. É isso que a palavra de Deus diz, somente pela fé. Eu quero que você agora fique de pé em nome de Jesus. O que é fé?
Fé é a certeza de fatos que não se veem. O que é fé? É a certeza de fatos que não se veem. De novo, o que é fé? Certeza de fatos que não se veem. Feche seus olhos agora. Imagine o que Deus poderá fazer agora na tua vida. Imagine o que Deus pode fazer através de você. Talvez seja a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica. Talvez seja a primeira vez que você entrou num culto. E geralmente você não fica muito tempo. Você fica um pouquinho, assiste e sai. Mas eu te chamo a atenção, não sai agora. É um momento de você olhar para você mesmo. Ver tudo que se passa dentro de ti. Tudo que se passa na sua vida, seus questionamentos, suas incertezas, sua insegurança. Eu pergunto para vocês, cientificamente era possível Maria engravidar? Cientificamente era possível Maria naquele tempo engravidar sem um relacionamento sexual? Mas o Senhor disse: ela vai gerar um filho e vai ser gerado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo aqui. E o anjo, se você olhar no texto bíblico de Lucas, capítulo 1, verso 35, como que vai acontecer isso? A ciência fica doida com um negócio desse. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Escuta apenas e começa a meditar aí. Como que vai acontecer isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E a este 6º mês para aquela que era chamada estéril. 37. Porque para Deus nada é impossível. Como acreditar? Como crer? Se a ciência diz que eu não posso engravidar, se o melhor especialista me diz, no planeta, me diz que não tem jeito, que eu vou morrer, Deus diz: eu posso trocar esse órgão. Deus diz assim: eu posso trocar e colocar um pulmão novo em você. Deus diz assim: eu posso trocar esse rim, colocar um novo em folha. Eu posso trocar esse coração, eu posso desobstruir essa artéria que está entupida agora. Eu sou o Senhor, eu posso curar você nessa noite. Quando Deus quer, acontece. Como? Para Deus nada é impossível. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir: as coisas que os olhos ainda não viram, as coisas que os ouvidos humanos não ouviram, virão para a luz,
vão causar espanto na vida de muitas pessoas. O que Deus fará na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aonde está escrito? 1 Coríntios 2:9. Deus, uma coisa eu digo para você, é especialista em milagres. E Ele não repete métodos. Ei. Deus não repete métodos. Ele não está preso a métodos. Não tem? Deus pode dar. Ah, não. Nunca vou engravidar porque foi arrancado trompa, foi tudo. Quem é que criou o homem? E de que forma criou? Deus pode colocar uma trompa novinha aí, ó. Um útero novinho aí, ó. Ah, foi constatado, tem um problema, não tem como. Tem, se Deus quiser, acontece. O médico disse 5 meses, mas eu sou o Senhor e acrescento seus dias para 5 anos. Quando Deus quer, acontece. Ninguém me aceita, meu currículo, não estudei. Se Deus quiser, tu entra naquela empresa, é Ele que te coloca lá e prepara a pessoa certa no teu caminho para você entrar lá. Tu está entendendo que Deus está falando com você? O que Deus preparou para você, nenhum homem rouba, não tem capacidade de roubar. O que é teu e acabou, querido. Você não precisa se preocupar com nada, não. Se você tiver que ser, será, e ninguém vai tirar a tua posição, ninguém. Porque Deus é aquele que honra, é aquele que levanta do monturo, é aquele que ressalta quem Ele quer. Ele trabalha na hora que Ele quer. Se não acontecer, é porque você não está preparado ainda. Deus está trabalhando em você ainda. Nem sou eu impedimento, e nem nenhum dos pastores é impedimento aqui na tua vida, não. É Deus trabalhando na tua teimosia. Na hora que você deixar a tua teimosia, Deus vai agir. Não é do teu jeito, Ele diz, é do meu, viu? Você não quis que Ele falasse com você, pois Ele está falando de novo, é do meu jeito. Quando eu quero, acontece, não há barreira. Pode ser difícil, pode ser impossível. Deus fala e faz. Deus opera como Ele quer. Deus não usa o mesmo método. Ele age de maneira diferente, de forma diferente daquilo que eu conheço. Ele é Deus. Olha para dentro de você. Esse Deus está aqui, procurando alguns. Ora, aliás, eu falei para você que Ele está olhando para você. Tu crê que Ele está olhando para você? Mas as luzes apagaram, bispo. Não dá para me enxergar direito. É verdade, eu não estou te enxergando direito, não. Ou quase nenhum. Só enxergo as 3, 4 primeiras fileiras aqui. Lá no fundo eu não entendo. Não dá para me ver. Quase sua face. Mas tem um Deus do céu. Alguém que João viu, que tem olhos como chama de fogo, que te vê, que tem uma voz tremenda como a voz de muitas águas, que está falando com você nessa noite, que usa essa sarça para falar contigo, que diz: tira os sandálios dos teus pés, porque eu estou me manifestando aqui. Este lugar se torna santo, porque a presença do Deus Santo está aqui. O que torna um lugar santo é a presença do Deus Santo. Nenhum lugar é um lugar comum até que Deus se manifeste. Deus torna um lugar incomum. Eu não sei até quando nós vamos ficar nesse lugar. Eu só sei que está ficando pequeno. Deus vai levar a gente para um lugar muito maior.
Se prepare, talvez você vai ter que dar uma pedalada um pouco maior. Mas não te preocupe, fique na presença. Deus tem um propósito. Deus vai levantar líderes que eu não imagino que seria líder. Deus vai levantar pessoas como labareda de fogo nas mãos dele, como um tição tirado do fogo. Ele está nesta noite falando com você. Lucas 18:8. Eu vou ler para você. Eu não lhe chamei ainda aqui na frente. Coma deste alimento. Coma mesmo. A parte B desse versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que ele, olhando para nós, está vendo alguém que crê nessa palavra que está sendo entregue? Será que alguém é capaz de ver a glória dele aqui? Será que alguém aqui está recebendo o renovo em línguas estranhas, aonde está? Será que alguém pode entender o propósito que Deus está querendo nesta noite? Deus está pegando em sua mão agora. Sinta Ele lhe renovando. E você não precisa pular, não. Você vai sentir algo que você nunca sentiu. As lágrimas estão começando a descer dos seus olhos agora. Está queimando o teu coração dentro aí, ó. Está queimando dentro de você uma conversão legítima, transformação pela palavra, um avivamento produzido pelo Espírito Santo. Você que nunca teve a experiência do que é mergulhar no Espírito, do que é um batismo no Espírito Santo, neste instante segure nas mãos do Senhor, porque Ele vai te conduzir a uma experiência poderosa de milagres.